Acabei de assistir Hélio, um novo filme da Pixar, e agora eu pretendo fazer uma crítica bem leve, sem spoilers, para que você possa ainda aproveitar um pouco sobre esse filme. Olá, eu sou o João e indo direto ao ponto. Acabei de assistir o filme, tive que andar um pouquinho mais porque, afinal de contas, na hora que tava tendo a sessão, tava cheio de crianças, então quando saiu, todas as crianças ficaram fazendo baderna e eu tive que me afastar um pouco para poder conseguir gravar com uma qualidade melhor. Do que se trata esse filme? Resumidamente, como muitas pessoas já devem ter notado, é um filme sobre uma criança que passou por uma perda muito pesada. Desde então, ela se sente deslocada e, por se sentir deslocada, procura um meio de sair do planeta Terra porque não se sente pertencente a ele. Coberta com aquela camada infantil, sobre coisas de alienígenas e tudo mais, com várias referências a isso, mas no fundo é uma história bem pesada sobre a solidão infantil. Jogando as cartas na mesa, é um filme da Pixar, então todos os estereótipos, todos os clichês que você vai encontrar nesse filme, não é nada de novo no front, mas a mensagem desse filme, ela é muito mais forte do que normalmente um filme da Pixar gosta de ser. Não só isso, como ela é bem trabalhada, que já é algo que a Pixar anda conversando bastante em relação à saúde mental, desde Divertidamente, Soul, Divertidamente 2, e agora com Hélio, que fala sobre a saúde mental das crianças. Mas falando um pouco sobre a introdução, já na introdução a gente entende o peso das coisas que está acontecendo. O começo desse filme, ele não é muito bem trabalhado de princípio. O primeiro momento em que eu tive contato com esse filme, eu senti que ele estava com um gráfico, uma animação meio esquisita, como se tivesse dado uma regredida, mas depois, mais pra frente, isso é compensado e faz um paralelo muito forte entre a criança com a Voyager, que é um projeto espacial meio que feito para ser abandonado no espaço, né? Logo em seguida a gente vê o que realmente entende bem melhor o que está acontecendo no mundo onde a história se passa, conhece um pouco melhor os personagens e mais pra frente a gente começa a entender um pouco melhor sobre os pensamentos e como é que o Hélio tá lidando com toda essa situação. Basicamente ele passou, como eu tinha dito, por uma perca muito pesada e ele não tá conseguindo lidar direito com tudo isso. Essa perda e essa sensação de falta de encaixe, ela é abordada o filme inteiro, explorado de várias formas, de vários ângulos, com vários outros personagens, e é tudo muito bem trabalhado, mas é trabalhado na sutileza. Na sessão que eu tava vendo, tinha muita criança e muitas das crianças não entenderam metade do que tava acontecendo, não entenderam o que significava tudo aquilo que tava sendo dito no filme. O que é bem compreensível, a gente tá falando de um filme infantil e dentro desse filme infantil tem temáticas mais profundas. Conversa um pouco sobre essa coisa da culpa. Quem é a culpa de você não se sentir encaixado? Será ser você? Será ser o mundo? Ele joga na sua cara de vez em quando uma informação assim bem pesada em relação a isso. Isso é uma coisa que é difícil você ver no filme, principalmente animação, principalmente quando quer falar sobre solidão infantil. Existem outros filmes que tentaram conversar sobre esse tema, só que eles foram muito intelectuais e pouco narrativos, que é o caso de Olho no Escuro. Ele tentou jogar a conversa, mas literalmente conversar com você. Aqui não, existe uma história e dentro dessa história existem socos muito fortes que provavelmente uma criança não vai entender. Mas em compensação eu vi que os pais sentiam muito quando todas essas temáticas que estavam sendo abordadas nessa parte do filme foram apresentadas. Mais pra frente você começa a ter alguns paralelismos, né? Algumas conversas um pouco mais profundas em relação a como o responsável pela criança lida também com tudo o que acontece com ela. Logo depois tem o momento de maior queda, o momento em que tudo dá errado e você começa a sentir mal com as coisas. É um filme Pixar que fazia tempo que eu não me sentia realmente mal com o que está sendo conversado. Então depois, quando as coisas começam a engrenar mais pra cima, eu só vou dizer o seguinte: a cena da saída na Terra é o momento dos rádios amadores. Cara, aquele momento é mágico, porque existem tantas camadas. É muito triste que muita gente não vai entender aquelas camadas direito, mas existe uma coisa muito forte de que, cara, existem pessoas que gostam das mesmas coisas que você só não vê essas pessoas, porque elas não estão todas num grupinho onde você pode acessar facilmente. Aí o filme finaliza daquele jeito super clichê, a mensagem a gente já meio que via há séculos, porém, mesmo assim, toda a conversa desse filme, toda a estética geral, puxa pra fora do cinema, você começa a pensar sobre a sua própria vida, sobre suas relações, você só vai entender mesmo sendo adulto, olhando para as duas perspectivas, de certa forma. As crianças, como eu tinha dito, quando a sessão saiu, as crianças começaram a brincar, não entenderam
direito o que tá acontecendo, mas eu tô pensando até agora no que aconteceu. Óbvio que é um filme meio clichê, não vale a pena você assistir ele no cinema, porque é um filme Pixar, com todos os clichês Pixar. Vale mais a pena você esperar sair no streaming e assistir esse filme, mas mesmo assim, de certa forma, tenha a experiência de assistir esse filme, porque existem pontos em que eu, de certa forma, meio que discordo do filme, principalmente quando ele fala sobre amor paterno, amor materno. Em alguns casos, essa conversa é muito mais complicada do que o filme realmente tenta passar, mas no geral, é um bom filme. Mais uma vez, a Pixar mandou muito bem fazendo o filme. O problema é que ela não inova tanto quanto ela fez, por exemplo, com Soul ou com Divertidamente, onde ela conversou muito mais forte sobre isso. Porém, ele ainda tem as suas qualidades. E assim, bom filme, vai. Vamos dizer que ele é um filme nota 8,5, nota 9, tá ligado? Se ela fosse um pouco mais ousada, talvez o filme ficaria melhor. Ele, por mais que seja um filme ousado, poderia ser um pouco mais ousado, mas enfim. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você assistiu o filme e não concorda com alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários de forma respeitosa, curte, comenta, se inscreve e tchau, tchau.